Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O Natal! Essa época de amor no coração, de perdoar, de ser solidário, de dar e receber porrada. Não, brincadeira. É que no cinema, muitos filmes já celebraram o espírito do Natal. Mas tem alguns que não são tão fofos. Tem alguns em que a coisa pega fogo. Eu separei 3 deles para comentar aqui hoje, na terceira parte do nosso especial dos filmes natalinos. E são 3 filmes onde a coisa fica feia. Começando com um recente, de 2 anos atrás. Em Noite Infeliz, o Papai Noel está meio desiludido com o caráter comercial que a data adquiriu nos últimos anos. Até que ele conhece uma garotinha que renova a sua esperança na humanidade. O problema é que ela e ele estão em uma mansão atacada por bandidos violentos atrás de uma grande fortuna. E aí, o bom velhinho vai ter que resolver a questão na mão. E no martelo também. Algumas semanas atrás, falando sobre Operação Natal, que continua em cartaz nos cinemas, eu comentava que talvez fosse difícil para o filme, sendo uma produção de ação, encontrar seu público. Porque, por um lado, ele não é tão infantil, tem classificação 12 anos. Por outro, o tema natalino pode espantar o típico público dos filmes de ação. Noite Infeliz sofre menos com esse problema. Com classificação indicativa 16 anos, ele definitivamente não é para criança. Mas também não pretende ser fofo. Ele até tem uma mensagem bonitinha, mas o negócio aqui é a pancadaria mesmo. É um filme bastante violento, na verdade. Inclusive, o título em português, que é uma brincadeira com a canção Noite Feliz, faz o que pode para preservar um trocadilho que funciona melhor no idioma original do filme. Em inglês, essa mesma canção é Noite Silenciosa, ou Silent Night, no caso. E no inglês, o filme se chama Violent Night, ou Noite Violenta. Porque Noite Infeliz é mais violento do que infeliz. Aliás, ele não é nada infeliz. No máximo, tem uma penca de personagens irritantes interpretados por uns atores meio esquisitos, para ser sincero. Com a exceção do sempre ótimo John Leguizamo, fazendo o papel do chefe dos bandidos, e no papel da matriarca da família feita refém, uma irreconhecível Beverly D'Angelo, voltando a ter problemas natalinos mais de 30 anos depois de Férias Frustradas de Natal. Só que as coisas ficam realmente felizes é quando David Harbour está em cena. O xerife Hooper, de Stranger Things, faz um Papai Noel beberrão, boca suja, esculachado, porco e muito violento. Engraçado também. É ele que faz esse filme valer a pena. Com muitas referências a outros clássicos natalinos, como Esqueceram de Mim e Duro de Matar, especialmente Duro de Matar 2, Noite Infeliz pode ser conferido no Prime Video da Amazon. Falando em Duro de Matar, ele é o nosso segundo filme de Natal de hoje. Mas aí eu tô falando do primeiro Duro de Matar, no caso. Que foi um filme que quebrou parâmetros na época. Bruce Willis é o policial John McClane, de Nova York, que está em Los Angeles para visitar a esposa. Quando o prédio onde ela trabalha é invadido por terroristas, ele é a grande esperança para que a situação se resolva bem. Quer dizer, bem pro lado dos reféns, né? Porque dos bandidos... O motivo desse filme quebrar parâmetros é que ele mudou todo o cenário dos filmes de ação na virada dos anos 80 para os 90. Até então, a década era dominada pelos brucutus, pelos tanques de guerra humanos, os caras tipo Exército de um Homem Só. E aí eu me refiro principalmente a 2 deles, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, embora existissem muitos outros com menos carisma e orçamento, como Chuck Norris e Steven Seagal, enfim. Em filmes como Rambo, Comando para Matar e Predador, eles não precisavam de muita coisa para dar conta das ameaças, muita ajuda, né, para dar conta das ameaças que tinham que enfrentar. Duro de Matar, de repente, tornou essa fórmula velha. Fazendo o caminho contrário dos seus companheiros de ação, Bruce Willis despontou para a fama na comédia, fazendo um par de muita química com Cybill Shepherd na série A Gata e o Rato. E só depois ele fez a passagem para os filmes de ação. E só isso já faz uma grande diferença, porque ele trouxe o elemento do humor, algo que ele sabia fazer muito melhor que o Schwarzenegger e principalmente o Stallone. Mas não só isso. Como ele não era uma montanha de músculos como os outros dois, não ficava nem bem mostrar ele resolvendo tudo no braço. Fazia mais sentido usar
a cabeça. Só que ainda tem mais do que isso. Tem uma coisa que talvez tenha contado mais do que tudo para Duro de Matar dar certo. É que John McClane se ferrava muito. Ele cai, se corta, se queima, apanha, se lasca de todo jeito. Claro, o filme tem muitos exageros, mas é tão menos que os rivais que traz mais humanidade, empatia até. Aqui, o Natal é só um pano de fundo, mas o clima tá todo lá. Tanto que foi trazido de volta na primeira das continuações, já 2 anos depois, em 1990. Bruce Willis, amarrado em uma mangueira de incêndio, amarrado pela barriga, pendurado do lado de fora do prédio, descendo de um andar para o outro, atravessando um janelão de vidro, é tipo um Papai Noel do inferno descendo por uma chaminé de violência. Duro de Matar está disponível no Disney+. Para terminar essa terceira parte do nosso especial de Natal, um filme que tem violência também. Mas calma, aqui a coisa é mais inocente do que nos 2 primeiros. Aqui a pancadaria é coisa de criança e nem de longe é o foco do filme. Eu estou falando de Natal em 8 bits, simpática comédia para toda a família. O Jake é um garoto de 11 anos que, no fim dos anos 80, quer ganhar de Natal um sonho de consumo da criançada da época, um Nintendo. E ele precisa passar por muitas provações se quiser realizar esse sonho. Eu acho engraçado como as crianças de hoje em dia, algumas que eu conheço pelo menos, meu filho entre elas, elas têm um certo fascínio, uma certa curiosidade pelos anos 80. É a época em que eu e a mãe dele fomos crianças e começamos a entrar na adolescência. Ele sempre quer saber como era, o que a gente fazia. Bom, não tinha internet nem celular. É isso. A partir daí já dá para começar a imaginar, né? Se é que é possível imaginar hoje um filme sem celular e internet. E videogames, como o Nintendo 8-bit, por mais toscos que possam parecer em comparação com os sons, gráficos e animações de cair o queixo de hoje em dia, eram o que existia de mais avançado. E sim, eram um sonho de consumo inacreditável. E não custavam barato, como algum pestinha de hoje em dia pode imaginar. O filme toma o cuidado de não ficar insistindo muito nas diferenças de como eram os anos 80 e como é hoje em dia. É uma boa sacada para evitar que as crianças que não se interessam tanto por aquela época e que, em última análise, as crianças são o público principal, né, o público-alvo principal, elas não se afastem do filme. Estabelecidos os conceitos ali no começo, né, de que o filme se passa nos anos 80, vira uma história que qualquer garoto ou garota de hoje pode acompanhar sem problemas, sendo também, ao mesmo tempo, nostálgico na medida certa para os quarentões e cinquentões que estavam lá e se lembram. E as crianças todas estão muito bem, com destaque para o protagonista Winslow Fegley, muito talentoso e carismático. Mas não só ele. Cyrus Arnold está muito divertido, reprisando um tipo de papel que ele já fez outras vezes antes, que é o do aluno mais velho e maior que faz bullying com os menores. E ainda o Jacob Laval como o mais frágil fisicamente da turma. Natal em 8 bits é uma aventura cômica na cidade, com momentos de muita graça. Ele está disponível no streaming na plataforma Max. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça isso e, tamo junto. Tchau!